Boa tarde a todos, boa tarde às autoridades aqui presentes. Saudações da comunidade sino-brasileira. A Embaixada da República Popular da China, no Brasil, em parceria com o Comitê de Crise do Congresso Nacional, instituído pela Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e Investimento, realizam neste momento a cerimônia online de doação humanitária do Governo da República Popular da China ao Governo da República Federativa do Brasil. Ato solene que consolida a recepção de itens essenciais para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e reforça os laços institucionais de amizade e mútua cooperação entre os dois países. Temos como anfitrião desta cerimônia o representante do Governo da República Popular da China, o excelentíssimo senhor embaixador Yang Wanmin. Participam também desta cerimônia, como membros do corpo diplomático chinês, o ministro Xie e a ministra Shao. Como co-anfitrião desta cerimônia, o presidente da Freicomex e coordenador do Comitê de Crise Covid-19, o excelentíssimo senhor deputado federal Evair Vieira de Mello, que também é vice-líder do governo federal da Presidência da República Federativa do Brasil, em nome do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Participam desta cerimônia também o vice-presidente do Conselho Consultivo do Comitê de Crise Covid-19, Dr. Thomas Lau, os membros da diretoria do Comitê de Crise, Dr. Sóstenes Marquezini e David Pereira, e o chefe de gabinete, Dr. Marcelo Araújo. Como representante da vice-presidência da República, o excelentíssimo senhor vice-presidente Hamilton Mourão, participando da cerimônia em nome do senhor embaixador Juliano Nascimento, chefe da assessoria diplomática e assessor especial do coronel Hélio Fernando Rosa de Araújo. Representando o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores da República do Brasil, participa da cerimônia o excelentíssimo senhor embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação. No Ministério da Saúde brasileiro está representado neste momento pela sua assessoria especial internacional, o senhor Flávio Werneck. A Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional está representada pelo seu presidente, o excelentíssimo senhor deputado federal Fausto Pinato, autor da lei do Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil, que é celebrado todo dia 15 de agosto. Saudações especiais aos órgãos de imprensa da China e do Brasil, que estão acompanhando esta histórica cerimônia. Sejam todos bem-vindos. Esta cerimônia também está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Embaixada da China no YouTube e pela Rede Brasil de televisão. Neste momento, a Embaixada da China estará apresentando um vídeo institucional da cooperação sino-brasileira no combate à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Podemos, então, apresentar o vídeo institucional produzido pela Embaixada da República Popular da China.
A China está trabalhando junto com o Brasil para conter a pandemia. Somos parceiros num momento fácil e difícil. Força Brasil! Maxi Jayo, Força Brasil! Força Brasil, Maxi Jayo! Parabéns, parabéns à nossa querida amiga e irmã China, esta nação irmã do Brasil, neste momento tão delicado que todo o planeta está passando e o nosso Brasil não é diferente. Neste momento, ouviremos o pronunciamento oficial do governo da República Popular da China, em quem está representando é o excelentíssimo senhor embaixador Yang Wanmin. Boa tarde. O estimado embaixador Juliano Nascimento, chefe da assessoria diplomata da vice-presidência. O estimado embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação Internacional. O estimado coronel Hélio Fernando Rosa de Araújo, assessor especial do vice-presidente. O estimado assessor internacional do Ministério da Saúde, o senhor Flávio Welnick. O estimado deputado federal, o senhor Epair Valera de Melo, coordenador de comitê de crise Covid-19, presidente da Frente Parlamentar do COMEX. Estimado deputado federal Fausto Pinato, presidente das Frentes Parlamentares Brasil, China e BRICS. E também que me acompanham meus colegas, o ministro conselheiro dos Assuntos Políticos da nossa embaixada, o senhor Xu Yuhui, e a senhora Zhao Yingjun, a ministra conselheira dos Assuntos Econômicos e Comerciais. Todos amigos jornalistas e todos amigos presentes, boa tarde a todos. Desde o início do surto de Covid-19, a China e o Brasil têm se mostrado solidários um ao outro. No momento mais difícil da luta contra a Covid-19 na China, o governo e a sociedade do Brasil nos estenderam o seu precioso apoio. Por nosso lado, quando o Brasil foi atingido pela pandemia, a China foi um dos primeiros países a oferecer uma ajuda, colocando-se firmemente ao lado da população brasileira. Hoje, estamos testemunhando a entrega dos primeiros lotes de doações que o governo chinês ofereceu ao Brasil. Conforme as necessidades do lado brasileiro, a China adquiriu com urgência este carregamento de mais de 2 toneladas, que inclui 5.000 trajes de proteção, 15.000 máscaras cirúrgicas e uma grande quantidade de outros insumos médicos hospitalares, como óculos de proteção, luvas, protetores de sapatos e termômetros. Atualmente, um segundo lote avaliado em mais de R$1.500.000 já foi embarcado na China. Esperamos que esse lote seja destinado especificamente à região amazônica
para ajudar o combate à Covid-19 nas comunidades indígenas. Além disso, cerca de 20 províncias ou municípios, assim como 30 empresas da China, doaram ou vão doar a 30 estados ou municípios do Brasil suprimentos de saúde, como respiradores, máquinas de tomografia, trajes de proteção, kits de teste e leitos hospitalares, totalizando mais de 40 milhões de reais. A parte chinesa ainda organizou mais 10 videoconferências de intercâmbio entre especialistas chineses e autoridades de saúde do governo federal e de 2 estados, assim como cerca de 200 profissionais de saúde e 10 hospitais. Dezenas de milhares de pessoas assistiram a esses webinários. Além disso, auxiliou o Brasil na aquisição de centenas de toneladas de equipamentos médicos. Há também parcerias entre instituições de pesquisa biofarmacêutica para pesquisa e desenvolvimento de vacinas. São ações que mostram a amizade e solidariedade do povo chinês para com o povo brasileiro e comprovam, ao mesmo tempo, que os nossos dois países, como parceiros estratégicos globais, têm a firme vontade de superar juntos as dificuldades do momento particular. Senhores, a luta contra o novo coronavírus nos mostra que a humanidade é uma comunidade de futuro compartilhado, como reiterou o presidente Xi Jinping em várias ocasiões. A solidariedade e a cooperação são as armas mais poderosas da comunidade internacional para derrotar a pandemia. Nos últimos meses, doamos 50 milhões de dólares americanos à OMS. Fornecimos assistências emergências a 150 países e organismos internacionais. Organizamos videoconferências entre infectologistas chineses e seus colegas de mais de 170 países. Enviamos 26 equipes médicas a 24 países e produzimos insumos e equipamentos médicos hospitalares para o mundo inteiro. Por via de assistências materiais, compartilhamento de experiências de diagnóstico e tratamento, auxílio na aquisição de insumo e cooperação na pesquisa de vacina. A China vai continuar a dar apoio aos outros países, incluindo o Brasil, no seu enfrentamento da Covid-19. Estamos dispostos também a planejar a cooperação bilateral sino-brasileira em múltiplas áreas após a pandemia, com o fim de promover em conjunto a recuperação econômica e a melhoria do padrão de vida. Também estamos dispostos a trabalhar com a parte brasileira para desenvolver a cooperação internacional e contribuir para a construção de uma comunidade global da saúde para todos. Antes de finalizar, gostaria de aproveitar esta oportunidade de saudar todo o povo brasileiro e expressar a minha alta estima aos profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Tenho certeza de que o povo brasileiro, perseverante e unido, vencerá a pandemia em breve e que a amizade sino-brasileira sairá mais forte desta batalha conjunta. Obrigado a todos.
Agradecemos as palavras generosas do embaixador Wang Wanmin e, neste momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor coronel Hélio Fernando Rosa de Araújo, assessor especial da Vice-Presidência da República Federativa do Brasil. O áudio não está chegando. Quero confirmar à assessoria especial da vice-presidência que o áudio não está chegando até nós. Alô, estão me ouvindo agora? Positivo. Muito obrigado, embaixador Yang Wanmin. Eu sou Juliano Nascimento, eu sou assessor diplomático do vice-presidente da República. Aqui comigo, o coronel Hélio Araújo foi tentar resolver o problema técnico, mas, pelo visto, já estamos em condições. Eu queria aqui transmitir a saudação do vice-presidente da República, general Antônio Hamilton Martins Mourão, que, na qualidade de co-presidente da COSBAN, né, preside as relações de cooperação e as relações estratégicas entre o Brasil e a China. Em nome do vice-presidente, transmitir nosso agradecimento ao povo chinês pela amizade, pela cooperação. Peço ao embaixador Wanmin que transmita esse agradecimento ao governo chinês. E nossa saudação também a todos os presentes que acompanham nesse momento de pandemia, de crise, esse esforço internacional que traz as pessoas mais perto no sentido de cooperar e no sentido de tornar mais fácil a superação dessa crise. Muito obrigado e uma boa tarde. Dando prosseguimento ao cerimonial, agradecendo a fala em nome do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, passamos a receber o pronunciamento do representante do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, o excelentíssimo senhor embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Muito obrigado, comendador Barros. Espero que todos estejam me ouvindo. E gostaria de dizer, antes de tudo, meus cumprimentos como representante do chanceler Ernesto Araújo, nessa solenidade que muito nos honra, na minha condição de diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Eu gostaria de apresentar minhas saudações ao excelentíssimo senhor embaixador Jiang Wanmin, da China, em Brasília, aos parlamentares que nos concedem a honra de nos acompanhar na tarde de hoje, aos representantes da Vice-Presidência da República, meu querido amigo e colega, embaixador Juliano Pérez, e também o coronel Hélio Fernando de Araújo, e o meu outro colega, conselheiro Flávio Werneck, assessor especial para
Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde, o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o deputado Fausto Pinato, enfim, todos os que nos reunimos hoje aqui para essa muito importante, como foi dito pelo comendador ao início, cerimônia de entrega de doações do governo da China ao governo do Brasil. Como todos sabem, a Agência Brasileira de Cooperação é a responsável pela coordenação do Sistema Brasileiro de Cooperação Internacional, tanto da cooperação oferecida pelo Brasil ao exterior, como da cooperação recebida do exterior ao Brasil. E nós atuamos basicamente em duas vertentes, a cooperação técnica e a cooperação humanitária. No caso, estamos nos ocupando cada vez mais, nesses meses, da componente de cooperação humanitária. Gostaria de recordar a esse propósito que, no início do ano, quando a pandemia, ou a epidemia, então, somente a epidemia se instalava justamente no território da China, nós colaboramos, a pedido da Embaixada da China em Brasília, com facilitação e transporte de doações recolhidas no Brasil para as populações chinesas que, naquele momento, sofriam o impacto inicial da epidemia. A Agência Brasileira de Cooperação, o Ministério das Relações Exteriores colaboraram no transporte de cerca de 3 toneladas de equipamentos de proteção individual adquiridos ou recebidos em doação de comunidades sino-brasileiras e de empresas brasileiras, inclusive, aqui no Brasil, em direção à China. Fizemos isso com muita satisfação em poder desempenhar esse nosso papel na área de cooperação humanitária. Com igual satisfação, estamos agora assistindo ao movimento no sentido inverso, em que a China nos oferece auxílio e apoio para o esforço nacional de enfrentamento à Covid-19, com essas doações que hoje vamos oficialmente receber. Eu gostaria de recordar que, além do governo central chinês, 3 províncias da China, 6 municípios chineses, inclusive o da capital, 3 empresas estatais chinesas e algumas entidades daquele país, e até mesmo entidades de brasileiros residentes na China, como é o caso do conjunto de cidadãos brasileiros residentes em Xangai, se uniram, inclusive, para angariar doações e equipamentos diversos, como foi mencionado pelo embaixador da China ao início do nosso evento, para auxiliar no enfrentamento nacional brasileiro dessa pandemia. Não posso deixar de sublinhar também a estreita e eficaz e pronta e alinhada coordenação que o Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Cooperação temos tido desde o início de março com o Ministério da Saúde, que é a autoridade federal brasileira a quem compete aceitar ou não as doações que são oferecidas ao Brasil, a depender das suas características técnicas, da sua destinação final no Brasil e com outros critérios. E, nesse papel, tem tido sempre um desempenho que muito nos auxilia a assessoria especial do ministro da Saúde e agora também o nosso colega Flávio Werneck, que eu acabo de mencionar. Gostaria de dizer que nós continuamos recebendo doações de entidades e cidadãos chineses e continuamos tratando de trazê-las para o Brasil, seja através de malas diplomáticas brasileiras, e para isso contamos com a compreensão e a colaboração das autoridades do governo chinês, sempre dispostas a nos auxiliar, mas também, eventualmente, através de outros meios que implicam sempre, dadas as distâncias com que trabalhamos, em algum meio de transporte aéreo. É muito importante que nós possamos seguir com essas atividades e que também possam contribuir para o avanço do esforço nacional brasileiro de enfrentamento à pandemia. Era o que tinha a dizer nessas breves palavras iniciais.
e reiterar a nossa disposição de seguir trabalhando no Ministério das Relações Exteriores e na Agência Brasileira de Cooperação para avançar no esforço que foi dito e é real, no esforço de todo o conjunto da humanidade contra essa pandemia. Muito obrigado, comendador. Ouvimos as falas ricas e precisas do embaixador Rui Pereira, a quem nós agradecemos. E passamos agora a palavra ao Ministério da Saúde da nossa República Popular da China, República Popular do Brasil, na pessoa do senhor Flávio Werneck, assessor especial internacional. Muito obrigado, senhor Regino Barros, muito prezado embaixador Yang Wanming, embaixador Rui Pereira, meu caro amigo, embaixador Juliano Feres, deputado Fausto Pinato, deputado Evair Vieira de Mello, senhor Tiago Guedes, demais presentes. O ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, me pediu que o representasse nesta cerimônia virtual que marca a entrega da doação chinesa de equipamentos de proteção individual ao governo brasileiro. Pediu-me igualmente que agradecesse em seu nome a boa vontade do governo chinês de, neste momento de pandemia, estender a mão para o Brasil. Os EPIs que estão sendo entregues servirão para proteger profissionais de saúde brasileiros que estão na linha de frente do combate à Covid-19, arriscando suas vidas para salvar outras. O governo brasileiro sempre fará de tudo para ajudá-los nessa difícil missão. Desde o início da pandemia, o número de empresas chinesas, muito gentilmente, se prontificou a enviar materiais e equipamentos para o Brasil. Além disso, em abril deste ano, foram realizados encontros virtuais entre a equipe do Ministério da Saúde e especialistas chineses, que compartilharam a experiência, as ações e as estratégias chinesas de prevenção e combate à doença. E por isso estamos igualmente gratos. Não posso deixar de apontar aqui o progresso que o Brasil, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, já fez no equacionamento dessa pandemia. Desde a assunção do ministro Pazuello, inauguramos novo portal de dados abertos ao grande público e engajamos a indústria nacional na produção em massa de insumos médicos. Antes deficiente, o Brasil hoje produz informação transparente e de qualidade, ventiladores pulmonares e álcool gel em quantidade suficiente para suprir a demanda nacional. Além disso, estamos próximos de tomar uma decisão nacional estratégica sobre a adesão do Brasil em iniciativas internacionais de desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Quero agradecer, então, em nome do governo brasileiro, a ajuda da República Popular da China neste momento difícil para o Brasil e para o mundo. Obrigado mais uma vez. Neste momento, vamos agora ouvir a fala do co-anfitrião, parceiro da Embaixada da República Popular da China, à frente do Comitê de Crise Covid-19 para o Congresso Nacional, o deputado federal Evair Vieira de Mello. Meu boa tarde a todos. Cumprimento aqui o nosso, e agradeço desde já o nosso embaixador da República Popular da China no Brasil, senhor Wang Yamin. Em seu nome também levo a minha saudação, meu cumprimento a todo o corpo diplomático da República Popular da China, naturalmente pela sensibilidade, pelo comprometimento e por esse gesto. Acima de tudo, um gesto de carinho e de respeito para com o Brasil. Nessa ocasião também cumprimento aqui o nosso embaixador Juliano Feres, o coronel Hélio Fernando de Araújo, e que ora tenho a responsabilidade, mas tenho a grandeza de também representar aqui nesse ato
o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e representando também aqui o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, dois homens que têm um amor incondicional por esse país e têm feito um esforço extraordinário para que o Brasil realmente possa ser reposicionado em questões, principalmente em questões internacionais, mas tem neles a grandeza. E pelos esses embaixadores, reconheço também o esforço diplomático que se faz para que possamos estreitar cada vez mais as nossas relações. Também cabe aqui registrar e cumprimentar ao embaixador Rui Pereira, que representa o nosso corpo diplomático. O Brasil sempre prezou e se esforçou na boa formação, capacitação e orientação com princípios constitucionais, mas que tem um corpo diplomático respeitado por essa capacidade de diálogo, de interlocução, que naturalmente faz parte da grandeza do país. Portanto, o embaixador Rui Pereira leva a todo o corpo diplomático ao reconhecimento do Parlamento brasileiro, da competência, da maestria e da dedicação que todas as vossas excelências têm feito para que realmente o Brasil possa ser respeitado, querido e também possa ser aceito nas rodas diplomáticas do mundo todo. Cumprimento aqui o senhor Flávio Werneck, que tem a missão de representar esse extraordinário brasileiro que é o nosso ministro da Saúde, General Pazuello. Um homem de uma formação inquestionável e de uma capacidade de gerenciar esse ministério impressionante pela sua boa formação, pelo seu comprometimento, mas, acima de tudo, pela sua capacidade de conhecer o Brasil, as suas fronteiras, os seus limites e os seus desafios. O Ministério da Saúde se reposiciona na mão do general Pazuello, o Ministério com a grandeza do tamanho que o Brasil precisa para que possamos enfrentar esse desafio. O desafio da logística, o desafio da diversidade, o desafio de um momento único na história da humanidade, e o general Pazuello, com a sua equipe, naturalmente alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e também com o vice Hamilton Mourão, faz um trabalho que realmente deixa todos nós brasileiros na certeza que estamos sendo muito bem conduzidos. Uma saudação ao meu colega parlamentar, Fausto Pinato, que lidera a Frente Parlamentar Brasil-China, e também o BRICS, uma agenda extremamente importante, estratégica para todo o nosso país. Tenho que cumprimentar também aqui toda a imprensa brasileira e toda a imprensa chinesa que está cobrindo e dando a atenção devida a esse ato. Embaixador Wang Yamin, o Brasil tem um respeito à história milenar chinesa, à história do seu povo. Uma história que a nossa geração mais recente conhece pelos avanços da tecnologia, pelo crescimento industrial, pelo crescimento econômico chinês. Mas o que trouxe a República Popular da China até aqui, acima de tudo, são os princípios e os valores do seu povo. E o Brasil reconhece que se a China tem a grandeza e a importância que tem, é porque conseguiu sempre preservar as pessoas. O tamanho e a importância que a República Popular da China ocupa hoje nessa plataforma global deve-se, como eu disse, porque, acima de tudo, muito mais do que os desafios, as entregas da modernidade, sempre soube valorizar princípios e valores, e o Brasil reconhece a autonomia do seu povo, porque, naturalmente, foi isso que trouxe a China até aqui. A pandemia posta nessa plataforma global, eu sempre digo nas oportunidades que tenho, 3 coisas assustam o mundo. A guerra, que muitas vezes forçou a mobilidade de nossos povos. O desafio seguinte foi da fome. Também é outra questão global, que toda vez que assolou um território, realmente fez com que seu povo fizesse mobilidade e ações globais. E a terceira é a peste. Então, guerra, fome e peste são 3 coisas que assolam, que assustam a humanidade. E nós nos pegamos nesse momento numa plataforma global, tendo em vista que a peste não preservou nenhuma nação, não preservou nenhum território, de certa forma que acima de tudo, os princípios que vão fazer nós sobrevivermos, acima de tudo, é da solidariedade. Quero ser solidário aqui
a todas as famílias dos nossos irmãos da República Popular da China que sofreram danos pessoais e muitos deles sacrificaram a própria vida. E também, nesse ato, ser solidário a milhares de brasileiros que têm as suas famílias, às vezes, destruídas pela perda de um ente querido e, naturalmente, do impacto na nossa vida social. Então, o ato que nos move nessa tarde de hoje, e eu que represento aqui nesse ato, falo em nome do Parlamento Brasileiro, assim como o meu colega Fausto também se manifestou, acima de tudo, para nós possamos trazer a diplomacia parlamentar e colocar o Parlamento Brasileiro à disposição da República Popular da China, para que sempre possamos fazer um debate na grandeza da história dos nossos povos, respeitando tradições e culturas e as decisões dos nossos povos quanto à orientação e o encaminhamento, assim que nós entendemos, do nosso território. Então, o Parlamento Brasileiro agradece essa solidariedade, esse gesto tão importante. E aqui no Parlamento Brasileiro, eu também trago um abraço do cooperativismo brasileiro. A doutrina do cooperativismo é a doutrina capaz de nos organizar, inclusive no momento de pós-pandemia. Eu tenho certeza que o cooperativismo brasileiro tem uma interlocução muito forte com a economia chinesa, principalmente no setor de alimentos, né, proteína animal e também no setor de grãos. A nossa frente parlamentar, que se alinha a esse cooperativismo, tem uma ação e uma integração e um respeito, né, e portas abertas realmente para que possamos entrelaçar cada vez mais nossas relações entre o Brasil e a República Popular da China. E, recentemente, com a nossa frente parlamentar do Comércio Interior e Investimentos, queremos cada dia mais aperfeiçoar nossas relações comerciais, que vão muito além do setor de alimentos, das relações diplomáticas políticas, e, naturalmente, queremos avançar principalmente também no setor de tecnologia. E para nós, brasileiros da área da agricultura, ontem, para nós, foi um dia também marcado, eu quero registrar aqui, de muita felicidade, de uma relação pessoal do nosso embaixador Wang Yamin, que esteve em conferência com a nossa ministra e competente ministra da Agricultura, ministra Tereza Cristina. Foi construído dentro do Ministério da Agricultura um núcleo chamado Núcleo China, que é o reconhecimento do governo brasileiro do tamanho e da importância que as relações comerciais da República Popular da China têm para com o Brasil. Quando o Ministério da Agricultura, o Ministério Superavitário mesmo nessa pandemia, dentro da sua estrutura, cria um núcleo China especializado para as nossas relações diplomáticas, não deixo nenhuma dúvida que o governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro e pela nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, querem fortalecer e ampliar essas relações. É um ato realmente para ser comemorado entre os nossos dois povos, que eu tenho certeza que o resultado desse núcleo China, criado dentro do Ministério da Agricultura, vai aperfeiçoar nossas relações. O Brasil, que investiu fortemente nos últimos anos numa pesquisa agropecuária. O Brasil, que nos últimos anos tem investimentos robustos na área da defesa pecuária, da defesa agropecuária, da defesa sanitária, mostra que realmente tem capacidade de abastecer o mundo. A nossa safra, senhor embaixador, se o Brasil fosse consumir todo internamente, uma única safra brasileira seria capaz de alimentar o Brasil por 5 anos. Mas o Brasil não é uma nação egoísta, o Brasil não vai fazer disso um motivo para levar vantagem. O Brasil, naturalmente, tem na agricultura uma fonte de renda importante para os nossos povos, municípios e estados brasileiros que têm na agricultura a sua principal fonte de renda, e o salto superavitário dela é que nós financiamos as nossas políticas sociais de saneamento básico, políticas sociais de saúde e educação, mas o Brasil quer fortalecer essas relações e fornecer alimento para o mundo todo, e, em especial, a cada dia mais, reafirmar a importância de fornecermos alimentos para o desafio que é alimentar realmente aos chineses. A nossa relação, que também vai na área industrial, setor de rochas ornamentais, né, e aproveito a oportunidade também para saudar o embaixador com uma boa xícara de café,
né, o melhor café do mundo é o brasileiro, em especial do meu querido estado do Espírito Santo. Então, é dentro desse espírito que eu comemoro muito a criação do Núcleo China, o que não deixa nenhuma dúvida do comprometimento e do entendimento da grandeza que vocês têm para todos nós. Quero agradecer nesse ato aqui, esse gesto de doação do povo chinês ao povo brasileiro, um gesto de solidariedade. Nós precisamos dessa ajuda, essa ajuda vai ser extremamente importante e necessária nesse momento, e que esses EPIs, muito mais do que a proteção da vida, que é a essência do nosso ato aqui hoje, é o reconhecimento do povo chinês que quer os brasileiros de pé, sadios e trabalhando muito para o bem de todos os nossos povos. Quero, então, finalizar, agradecer aqui ao nosso comendador Regino por essa condução e realmente reafirmar que o Parlamento brasileiro reconhece a importância e a pujança que tem a República Popular da China, reconhece a competência com que a China trabalha no campo da tecnologia, e o Brasil, pelos diplomatas que horas estão aqui, sabem que o Brasil tem um histórico de cumprir contratos e de honrar contratos, e que no Brasil as nossas relações comerciais, muitas delas, a gente sempre diz, o papel pode ir no segundo momento. A nossa relação é de confiança, a nossa relação é de credibilidade. Ontem ficamos muito felizes também em uma reunião do Mercosul, onde todo o Mercosul, liderado pelos que ali representavam, também vai fazer um esforço para que possamos ampliar as nossas relações comerciais do Brasil com a República Popular da China. De certa forma, que a fome, que ora pode trazer o medo a outras nações do mundo, quero dizer que o Brasil está preparado para ser o grande fornecedor de alimentos. O Brasil está preparado para trabalhar nesse cenário de infraestrutura. E nós vamos precisar da República Popular da China, dos seus investidores, dos seus empresários, dos seus bancos e do esforço do seu governo na pós-pandemia. O Brasil tem uma carteira de projetos, talvez a maior que possa oferecer de todos os países do mundo, principalmente na área do agronegócio e também na área da infraestrutura. Nós queremos ampliar as nossas relações para que companhias chinesas, para que bancos chineses, o governo chinês, possam investir no nosso território, na área de infraestrutura, de ferrovia, rodovias, portos, aeroportos, na área de tecnologia. E que essa integração, eu tenho certeza, vai ser saudável e vai ser próspera para os nossos povos. Então, o Brasil agradece, o Parlamento brasileiro agradece esse gesto de carinho, de comprometimento do povo chinês para com o povo brasileiro, mas eu deixo aqui aberta uma agenda, nós temos certeza que juntos vamos enfrentar essa pandemia, já foi pautado aqui, os nossos esforços, inclusive a vacina, né, é a esperança de todos nós, para que possamos somar esses nossos esforços e possamos encontrar uma solução via vacina, mas que, passada essa pandemia, nós possamos abrir uma agenda de infraestrutura. O Brasil está fazendo isso, está na nossa agenda, a agenda das reformas tão necessária, para que possamos desburocratizar o país, para que possamos simplificar os nossos atos de relações de investimentos e que o povo chinês possa encontrar no território brasileiro um território sadio, seguro e confiável, para que possamos, enfim, a partir do investimento, como eu disse, da infraestrutura, sempre trato aí do saneamento básico. Vai ser muito importante, agora que nós aprovamos um novo marco do saneamento básico, tenhamos um ambiente de oportunidade para investimento chinês aqui no Brasil. Então, agradeço mais uma vez o gesto do povo chinês, da República Popular da China, agradeço ao nosso embaixador, o Yan Yamin, e a todo o seu corpo diplomático, agradeço mais uma vez aqui o esforço pessoal do presidente Jair Bolsonaro e do nosso vice-presidente Hamilton Mourão, das pessoas do embaixador Juliano e do coronel Hélio, para que esse ato pudesse solenizar mais esse compromisso dos nossos povos, e quero expressar aqui, na pessoa do embaixador Rui Pereira e também do Ministério da Saúde, toda a nossa boa e saudável relação diplomática que vai ser bem para os nossos povos. Nós temos, sim, capacidade intelectual e técnica de superar todos os nossos desafios. E, nesse momento,
todos nós estamos juntos, nós temos um único inimigo em comum, que é essa pandemia, essa peste universal, que é o coronavírus. Mas nós vamos superar, os nossos povos têm história, comprometimento diplomático e técnico de nosso esforço para superarmos esse momento, sermos solidários às vítimas do coronavírus, mas eu tenho certeza que tudo isso vai nos deixar uma lágrima no coração, mas um compromisso também do mesmo tamanho para que possamos juntos fazer uns esforços e realmente termos uma agenda de futuro. Como eu disse, o Brasil quer contribuir muito com a China, principalmente também na área da defesa sanitária. O Brasil tem essa capacidade de produzir alimento e alimentar o mundo porque acreditou na pesquisa, acreditou na inovação, acreditou na defesa agropecuária e do povo trabalhador. O deputado Fausto Pinato brilhantemente disse: essa miscigenação fez do Brasil um povo de coração aberto, de mente aberta para as inovações e, naturalmente, para ampliar as nossas relações diplomáticas e comerciais. Agradeço mais uma vez aqui o embaixador Ian Amin, o nosso comendador, e tenho a certeza que nós faremos todo o esforço pela nossa frente parlamentar de comércio exterior e investimento, pela nossa frente parlamentar do cooperativismo, pela nossa frente parlamentar da agropecuária, todos os esforços para que os nossos povos construam relações sólidas e milenares e orgulhosas das gerações futuras, o que nos trouxe até aqui. A milenária história chinesa e também a história de superação e miscigenação do povo brasileiro. Muito obrigado à República Popular da China, que possamos construir relações sólidas a cada dia mais. Eu tenho certeza, embaixador, que esses EPIs, ele vai confortar um profissional, ele vai dar segurança a um profissional de saúde nos rincões do Brasil. E o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, que lidera esse esforço para que o Brasil, a partir da Amazonas, também possa crescer nos pilares da sustentabilidade, do equilíbrio ambiental. O Brasil é o país que mais preserva, que mais fez o investimento na preservação, e nós queremos, nessas relações diplomáticas, mostrar o comprometimento que o Brasil tem. Quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, delega ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para que coordene esse trabalho a partir da Amazônia, o compromisso e a responsabilidade da sustentabilidade mostra também a importância que o Brasil tem para a questão climática, a questão de respeito para a questão da natureza. Muito, muito obrigado e tenho certeza que esse ato de hoje é um ato que consolida ainda mais as nossas relações diplomáticas, as nossas relações comerciais, e esse gesto de hoje vai ser repercutido tanto no território chinês como no território brasileiro, como gesto de comprometimento e relações diplomáticas responsáveis e parlamentares responsáveis pelo bem dos nossos povos. Essas foram as falas do estadista e deputado federal Evair Vieira de Mello. Quero agradecer a oportunidade de ter conduzido esta cerimônia online. Há 17 anos temos uma caminhada junto às relações diplomáticas com a Embaixada da China. Em nome do embaixador Ian Amin, cumprimento a todas as autoridades do corpo diplomático chinês. Em nome do deputado Evair de Mello, todas as autoridades da República Federativa do Brasil. Cumprimento também os órgãos de imprensa que transformam este momento num momento histórico e as entidades sino-brasileiras. Neste momento, estamos encerrando a cerimônia online de doação humanitária do Governo da República Popular da China ao Governo da República Federativa do Brasil. China, uma única nação.